Tempo comum, segundo domingo, ciclo B. Tema 8. Pureza e vida cristã. Pontos a meditar. 1. A santa pureza, condição indispensável para amar a Deus e para o apostolado. 2. Necessidade de uma boa formação para viver esta virtude. 3. Meios para vencer. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Passadas já as festas do Natal, em que consideramos principalmente os mistérios da vida oculta do Senhor, vamos contemplar neste tempo, seguindo a liturgia, os anos da sua vida pública. Desde o começo da sua missão, vemos Jesus que procura os seus discípulos e os chama ao seu serviço, tal como fez Javé em épocas anteriores. É o que nos mostra a primeira leitura da missa de hoje, ao narrar a vocação de Samuel, bem como o Evangelho, ao relatar como Jesus se faz encontrar por aqueles 3 primeiros discípulos que seriam mais tarde o fundamento da sua igreja: Pedro, João e Tiago. Seguir o Senhor, tanto naquela época como hoje, significa entregar-lhe o coração, o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser, a nossa própria vida. Entende-se, pois, que para corresponder ao chamamento de Jesus, seja necessário guardar a santa pureza e purificar o coração. É São Paulo quem nos diz na segunda leitura: fugir da fornicação. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, que o recebestes de Deus e que, portanto, não vos pertenceis? Fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Jamais ninguém como a Igreja ensinou a dignidade do corpo. A pureza é glória do corpo humano perante Deus. É a glória de Deus no corpo humano. A castidade, fora ou dentro da vida matrimonial, segundo o estado e a peculiar vocação recebida por cada um, é absolutamente necessária para se poder seguir a Cristo e exige, juntamente com a graça divina, uma grande luta e esforço pessoais. As feridas do pecado original, na inteligência, na vontade, nas paixões e nos afetos, que não desaparecem com o batismo, introduziram um princípio de desordem na nossa natureza. A alma, de maneiras muito diversas, tende a rebelar-se contra Deus, e o corpo resiste a submeter-se à alma. E os pecados pessoais revolvem o fundo ruim que o pecado original deixou em nós e aumentam as feridas que causou na alma. A santa pureza parte da virtude da temperança, inclina-nos a moderar prontamente e com alegria o uso da faculdade geradora, segundo os ditames da razão ajudada pela fé. O seu contrário é a luxúria, que destrói a dignidade do homem, enfraquece a vontade na busca do bem e dificulta que a inteligência possa conhecer e amar a Deus, bem como as coisas humanas. A impureza acarreta frequentemente uma forte carga de egoísmo e arrasta a pessoa para atitudes próximas da violência e da crueldade. Se não lhe põe remédio,
faz perder o sentido divino e do transcendente, cega para aquilo que é realmente importante. Os atos de renúncia, não olhar, não fazer, não imaginar, não desejar, ainda que sejam imprescindíveis, não são tudo na guarda da castidade. A essência dessa virtude é o amor, delicadeza e ternura com Deus, respeito pelas pessoas, que devem ser encaradas como filhos de Deus. A castidade mantém a juventude do amor em qualquer estado de vida. É, portanto, um requisito indispensável para amar, ainda que não seja nem a primeira, nem a mais importante das virtudes, e ainda que a vida cristã não possa reduzir-se a ela, no entanto, sem castidade não há caridade. E esta é a primeira virtude e a que dá a sua perfeição e o fundamento às demais. Os primeiros cristãos, a quem São Paulo diz que devem glorificar a Deus no seu corpo, estavam rodeados de um clima corrompido, e muitos deles provinham desse ambiente. Não vos iludais, diz o apóstolo, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros possuirão o reino de Deus. E alguns de vós éreis isso. Apóstolo indica-lhe que devem viver uma virtude que era pouco apreciada e até desprezada naquela época e naquela cultura. Cada um deles devia ser um exemplo vivo da fé em Cristo que traziam no coração e da riqueza espiritual que possuíam. O mesmo devemos nós fazer. 2. Devemos ter a firme convicção de que é sempre possível viver a santa pureza, ainda que a pressão do ambiente seja muito forte, desde que se empreguem os meios que Deus nos dá para vencer e se evitem as ocasiões de perigo. O primeiro passo para isso é adquirir ideias muito claras sobre a matéria e encará-la com finura e sentido sobrenatural, e depois tratar do tema com clareza e sem ambiguidades, na conversa com quem orienta a nossa alma, para assim completarmos ou retificarmos as ideias pouco exatas que possamos ter. Às vezes, certos assim chamados escrúpulos resultam de não se ter falado completamente a fundo deles, e resolvem-se quando os fatos objetivos são referidos com toda a clareza na direção espiritual e na confissão. Deve-se ainda unir a pureza do corpo à pureza da alma, orientando os afetos de tal modo que Deus ocupe a todo momento o centro da alma. Por isso é preciso que a luta por viver esta virtude e por crescer nela se estenda também a todas as matérias que possam indiretamente facilitá-la ou dificultá-la. A mortificação da vista, do comodismo, da imaginação, da memória. Outra condição para a eficácia desta luta é a humildade. Tem humilde consciência da sua fraqueza todo aquele que foge decididamente das ocasiões perigosas, que admite contrita e sinceramente os seus descuidos reais, que pede a ajuda necessária, que reconhece com agradecimento o valor do seu corpo e da sua alma. Às vezes, de acordo com a época ou as circunstâncias, pode ser necessário lutar mais intensamente num ou noutro campo relacionado com esta virtude. No da sensibilidade, que sem a devida mortificação pode estar mais viva por não se terem evitado causas voluntárias mais ou menos remotas. No das leituras, que podem mergulhar a alma num clima de sensualidade, mesmo que não sejam claramente impuras. No da guarda da vista. Outro campo relacionado com a pureza é o dos sentidos internos, imaginação, memória, que ainda que não se detenham em pensamentos diretamente contrários ao nono mandamento, são frequentemente ocasião de tentação e denotam muito pouca generosidade com Deus. E por último, a guarda do coração, que está feito para amar,
e que por isso deve estar preenchido por um amor limpo, de acordo com a vocação de cada um. Um amor em que Deus deve ocupar sempre o primeiro lugar. Não podemos andar com o coração na mão, como quem oferece uma mercadoria. Três. Para seguirmos o Senhor com o coração limpo, é necessário que pratiquemos um conjunto de virtudes humanas e sobrenaturais, apoiados sempre na graça, que nunca nos há de faltar se a pedimos com humildade e se desenvolvemos todos os esforços ao nosso alcance. Entre as virtudes humanas que ajudam a viver a santa pureza, conta-se em primeiro lugar a laboriosidade, o trabalho constante e intenso. Muitas vezes os problemas de pureza são uma questão de ociosidade ou de preguiça. Também são necessárias a valentia e a fortaleza para fugirmos da tentação, para não cairmos na ingenuidade de pensar que isto ou aquilo não nos faz mal, nem invocarmos falsos pretextos de idade ou de experiência. E deve-se procurar a sinceridade plena, contando toda a verdade com clareza e estando prevenidos contra o demônio mudo, que tende a enganar-nos, tirando importância ao pecado ou à tentação, ou aumentando-a para fazer-nos cair nessa outra tentação que é a da vergonha de falar. A sinceridade é completamente necessária para vencer, pois sem ela a alma fica privada de uma ajuda imprescindível. Nenhum meio humano seria suficiente se não recorrêssemos ao trato íntimo com o Senhor na oração e na Sagrada Eucaristia. Nelas encontramos sempre a ajuda necessária, as forças que vêm em socorro da nossa fraqueza pessoal, o amor que nos cumula o coração, criado para o que é eterno e, portanto, sempre insatisfeito com tudo o que há neste mundo. E o sacramento da penitência purifica-nos a consciência, concede-nos as graças específicas do sacramento para vencermos naquilo em que fomos vencidos, seja em matéria grave ou leve. Se quisermos entender o amor a Jesus Cristo, tal como os apóstolos, os primeiros cristãos e os santos de todos os tempos o entenderam, é necessário que vivamos a virtude da santa pureza. Caso contrário, ficaremos grudados à terra e não compreenderemos nada. Recorremos a Santa Maria, Mãe do amor formoso, porque ela gera na alma do cristão uma ternura filial que lhe permite crescer nesta virtude. E ela nos concederá esta virtude própria das almas rijas, se lhe pedirmos com amor e confiança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. 3. Para seguirmos o Senhor com o coração limpo, é necessário que pratiquemos um conjunto de virtudes humanas e sobrenaturais, apoiados sempre na graça, que nunca nos há de faltar se a pedimos com humildade e se desenvolvemos todos os esforços ao nosso alcance. Entre as virtudes humanas que ajudam a viver a santa pureza, conta-se em primeiro lugar a laboriosidade, o trabalho constante e intenso. Muitas vezes os problemas de pureza são uma questão de ociosidade ou de preguiça. Também são necessárias a valentia e a fortaleza para fugirmos da tentação, para não cairmos na ingenuidade de pensar que isto ou aquilo não nos faz mal, nem invocarmos falsos pretextos de idade ou de experiência. E deve-se procurar a sinceridade plena, contando toda a verdade com clareza e estando prevenidos contra o demônio mudo, que tende a enganar-nos, tirando importância ao pecado ou à tentação, ou aumentando-a para fazer-nos cair nessa outra tentação que é a da vergonha de falar. A sinceridade
é completamente necessária para vencer, pois sem ela a alma fica privada de uma ajuda imprescindível. Nenhum meio humano seria suficiente se não recorrêssemos ao trato íntimo com o Senhor na oração e na Sagrada Eucaristia. Nelas encontramos sempre a ajuda necessária, as forças que vêm em socorro da nossa fraqueza pessoal, o amor que nos cumula o coração, criado para o que é eterno e, portanto, sempre insatisfeito com tudo o que há neste mundo. E o sacramento da penitência purifica-nos a consciência, concede-nos as graças específicas do sacramento para vencermos naquilo em que fomos vencidos, seja em matéria grave ou leve. Se quisermos entender o amor a Jesus Cristo, tal como os apóstolos, os primeiros cristãos e os santos de todos os tempos o entenderam, é necessário que vivamos a virtude da santa pureza. Caso contrário, ficaremos grudados à terra e não compreenderemos nada. Recorremos a Santa Maria, Mãe do amor formoso, porque ela gera na alma do cristão uma ternura filial que lhe permite crescer nesta virtude. E ela nos concederá esta virtude própria das almas rijas, se lhe pedirmos com amor e confiança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.